fazendo a igreja separar o cruz, exercendo os dons na casa de Deus. Esse é o meu coração, essa é a visão. Família se rendendo aos seus Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Ok, amados. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora o 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos orar uma vez mais. Recline sua cabeça, por gentileza. Pai, a tua palavra mais uma vez está sendo pregada nesse lugar. A tua palavra está exposta diante de nós e nós expostos diante da tua palavra. Eu peço ao Senhor agora, muda o que precisa ser mudado dentro de nós, arranca o que precisa ser arrancado de dentro de nós, tudo que não foi plantado, toda árvore que nasceu no nosso coração, toda semente de amargura, de ódio, de falta de perdão, tudo que causa tristeza, tudo que causa depressão, opressão, toda a raça do inferno, Senhor, que foi colocada na mente, no coração, na alma, nos sentimentos. Remove, Senhor, com a pregação da tua palavra. Traz libertação, traz liberdade, traz paz ao coração de cada pessoa, a começar pelo meu nessa noite. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Muito bem, queridos. Nós estamos lendo um texto aqui que diz que se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, será salvo. Jesus é Senhor. Repete comigo, por gentileza. Jesus é Senhor. A Bíblia não está dizendo que Ele é Salvador, ainda que a Bíblia diga que Ele é Salvador e nós saibamos que Ele é Salvador. Mas Jesus é Senhor. A palavra está dizendo que se confessarmos Jesus como Senhor, nós seremos salvos. Não como Salvador, mas como Senhor. E nós lemos em Isaías que um menino iria nascer, um filho seria nos dado, e o governo, o senhorio, estaria sobre os seus ombros. Não uma religião, não uma denominação, não uma igreja, mas sim um governo, um senhorio, um reino. Esse é o evangelho do reino. Jesus é o Senhor. Qual é o evangelho verdadeiro? Aquele que prega o reino. Se prega um reino, prega o rei desse reino. O evangelho do reino, ele declara que Jesus é o Senhor. Ele proclama que Jesus é o Senhor. Agora, o nosso português, a nossa língua portuguesa, ela é muito limitada. Hoje nós chamamos Senhor, se é uma pessoa idosa, nós chamamos Senhor. Um pai nós tratamos como Senhor. Um patrão nós chamamos de Senhor. O inglês ele tem 3 para Senhor. Um é Senhor como um pai para um Senhor. O outro é para uma autoridade. E o terceiro, para Jesus, é Lord. Jesus não é Senhor como um patrão. Jesus não é Senhor como uma pessoa mais velha, que nós falamos, o senhor pode me dar licença, o senhor precisa de quê? O patrão, faça aquilo ali, sim senhor. Não é nessa categoria. Não é com essa característica, mas ele é Lord. Significa ele é rei, ele é soberano. No grego, a palavra para Senhor é Kyrios, que é como se fosse uma
soma, como se fosse uma adição. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Então, Kyrios significa Senhor, no conceito de Lord. Significa a autoridade máxima, significa dono, significa amo. Soma isso tudo, é Kyrios. Só que nós falamos Senhor Jesus. Mas será que realmente Ele tem sido Senhor da tua vida e da minha vida? Porque se você diz que Jesus é teu Senhor, então Ele é teu dono. Se você diz que Jesus é Senhor, então Ele é teu amo. Se você diz que Jesus é Senhor, então Ele dá ordem na tua vida. Você não faz o que você quer, nem o que dá na sua cabeça. Esse é o Evangelho do Reino. Jesus só pode ser salvador de uma vida. Jesus só pode ser salvador de uma pessoa se Ele for Senhor. Agora todos desejam que Jesus seja Salvador. Jesus me salva do desemprego. Senhor me salva da doença. Senhor me salva da morte. Ninguém quer morrer, gente. Senhor me salva do homem de sangue. Me salva da violência. Todo mundo quer que Jesus, todo mundo deseja que Jesus seja Salvador. Jesus salva meu carro de ser roubado. Jesus salva o meu carro de ser arranhado. Jesus, as irmãzinhas, né, quando estão fazendo unha, Jesus salva aí para não tirar um bife. Jesus tem que salvar de tudo. Agora, ninguém quer que Jesus seja Senhor. Porque Jesus, para ser Salvador, Ele não precisa ser obedecido. As pessoas querem que Jesus seja Salvador porque elas não querem obedecer. Então é melhor ter um Salvador do que ter um Senhor. Mas o problema é que ela não sabe que se Jesus não for Senhor, Ele não pode ser Salvador. Jesus não pode salvar aqueles que não querem tê-lo como Senhor. Porque quando nós temos um Senhor, quando nós temos a consciência que temos um Senhor sobre a nossa vida, quando nós temos a consciência, nós temos temor, porque nós vamos precisar prestar contas. Um culto na praça podia estar fazendo um culto de milagres. Venha, que você vai ser abençoado. Venha, uma bênção espera por você. Venha, você vai ser curado. Você que está desempregado vai ser empregado. Mas esse não é o Evangelho do Reino. Ainda que as pessoas vão ser curadas, abençoadas, isso está dentro do pacote. Primeiro você recebe Ele como Senhor, e depois todas as outras coisas vêm para a sua vida. Conta uma história, está no YouTube, o pastor Lucinho já contou isso, que um homem muito rico, tinha um filho e ele queria muito ir para a guerra. Ele foi para a guerra, e lá ele fez muitos amigos, e pintaram um quadro dele, e ele veio morrer na guerra. E ele era muito querido, muito amigo, e aqueles colegas pegaram aquele quadro e levaram para o pai dele. Falaram: seu filho é teu amigo e nos protegeu na guerra, mas infelizmente ele foi morto. Nós trouxemos esse quadro para o senhor lembrar. E aquele homem botou na sala da sua casa, e todo dia ele via quadro do filho dele, lembrava dele. Ele deixou então um testamento, e quando ele falecesse, ele queria que todas as obras de arte dele, tudo que ele tinha de riqueza, fosse leiloado. E ele tinha, como um homem muito rico, ele tinha pessoas que o serviam, né, empregados. Ele tinha um homem que cuidava da casa dele, dos filhos, né, das coisas dele há muito tempo, como se fosse um mordomo, um empregado, um serviçal. E ele foi naquele leilão, e quadros assim caríssimos, e
terrenos, imóveis, tudo caro, todas as obras de arte. E dando lance, mas antes ele botou o primeiro quadro, que era do filho. E começou a fazer um lance no primeiro quadro, dizer quem daria mais, e ninguém queria, porque todos queriam as outras peças caríssimas. Aquilo era só um retrato do filho pintado por alguém lá no campo de batalha. E ninguém queria. Mas aquele mordomo, aquele senhor, ele sabia o valor daquele quadro para o seu patrão. Ele falou, poxa, ninguém quer. E ele não tinha dinheiro. A única coisa que ele tinha era 10 reais no bolso. Então ele deu o lance, 10 reais. Quem dá mais, ninguém. Doido que levasse logo aquele quadro para começar a leiloar o restante. Então o leiloeiro bateu o martelo, está vendido. E quando ele foi, saiu com aqueles 10 reais dele, pegou o quadro, abraçou, falou, poxa, que legal, eu vou poder zelar por esse quadro enquanto eu viver, pelo amor que o meu patrão tinha do seu filho. E os outros começaram, então, e aí, como vai leiloar o resto e tal? E toda essa riqueza. Ele falou, não, no testamento aqui eu vou ler para vocês. Aquele que levar o filho, leva tudo. E aquele homem levou tudo. Tem muitos que querem tudo, sem ter um filho. Vivem enganados numa religião. Tem uma religião, mas não tem Jesus Cristo como Senhor. O Evangelho do Reino significa ter um Senhor sobre nossa vida. E isso traz temor, porque nós temos que prestar contas. Nós vamos fazer algo aqui, essa noite, que nós fazemos sempre no nosso meio como igreja. Nós não batizamos crianças. Somente acima de 12 anos. Porque o batismo significa arrependimento. Confissão que Jesus é o Senhor. Arrependimento dos seus pecados. Consciência de pecado. Uma criança não tem. Mas nós apresentamos a criança ao Senhor. A palavra diz que os filhos não são nossos, aqueles que são pais. Os filhos são herança do Senhor. E muitos querem ter filhos, mas não sabem a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe. A responsabilidade tua, papai e mamãe, é de ensinar os teus filhos a conhecer a Deus. Então, se você está fora da igreja, você já está no sal, enrascada. Porque se você não está em Deus, como é que você pode apresentar a quem você não conhece? A responsabilidade nossa como pai é apresentar a Deus os nossos filhos, não uma religião. A pessoa de Jesus, o Senhor. E para isso você precisa ter relacionamento, eu preciso ter relacionamento. Eu quero ver quando o Senhor voltar e prestar conta nessa área, por exemplo, de nós que somos pais, pai e mãe, e o Senhor vai falar, teu filho, tua filha não me conhece por quê? Você apresentou uma religião. Você não apresentou a mim. Ele não me conhece, ela não me conhece. Ele vai prestar conta para nós. Nós vamos ter que prestar conta para ele. Ele vai pedir contas. Porque ele é Senhor. Ele é dono. E os filhos são dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velha, não se desviará dele. Essa é uma das coisas que o Senhor vai pedir conta. Por exemplo, dos nossos filhos. E tantas outras coisas que Ele vai nos pedir conta. Quando nós temos um Senhor, nós temos que obedecer. Nós temos que fazer o quê? Fazer o quê? Vire a pessoa do seu lado e diga assim, obedecer. Só que nós não gostamos de obedecer. Nenhum ser humano gosta de obedecer. Mas eu quero que você saiba nessa noite que a obediência é a palavra mais alta e mais poderosa que existe em todo o universo e em toda a existência.
Jesus veio ao mundo para salvar a mim e a você como Senhor, porque Ele obedeceu. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, porque Ele obedeceu. Ele venceu a Satanás e todos os demônios e principados do reino das trevas, porque Ele obedeceu. Olha para mim aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você não esquecer. O diabo não tem medo de quem ora. O diabo não tem medo de quem jejua. O diabo não tem medo de quem prega a palavra. O diabo não tem medo de quem lê a Bíblia 10 vezes no ano. Agora o diabo estremece de quem obedece, porque ele sabe que a obediência o destrói. Mas nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de receber ordens. Nós gostamos de dizer: eu já sou adulto, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu mudo de trabalho a hora que eu mudo, eu mudo de casa a hora que eu mudo, eu mudo de cidade a hora que eu mudo, eu crio meus filhos da maneira que eu quero. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Ele diz que nós devemos perguntar a Ele o que nós devemos fazer. Mas não gostamos de perguntar, porque nós queremos fazer e queremos ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir, não aquilo que a gente precisa ouvir. E quando a gente vai a pessoas e a pessoa fala aquilo que a gente precisa ouvir, a gente não vai mais naquela pessoa. Então a gente vai mudando de pessoa em pessoa até a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E quando dá errado, a gente culpa a pessoa. Mas você não queria ouvir isso? Mas 1000 falaram para eu não fazer, você falou que era para eu fazer, eu fiz. Você queria fazer. Porque não temos a revelação que Jesus é Senhor. Porque só queremos Jesus para ser Salvador. Me livra da miséria. Mas nós não chegamos para Ele e dizemos: olha, eu me submeto. O que o Senhor quer que eu faça? Ele vai dizer que obedeça. É a palavra mais alta, é a palavra mais poderosa. Quem tem um Salvador não obedece, mas quem tem um Senhor obedece. Jesus não é tirano. A sua autoridade não é imposta, porque nenhuma autoridade ela pode ser imposta. A autoridade é reconhecida. Jesus só pode ser Senhor na minha vida se eu reconhecê-lo como Senhor. Jesus é dono da minha vida. Jesus é dono da sua vida. Mas não o tratamos como dono. Por isso tantas coisas dão errado na nossa vida. Por isso tanta coisa nos arrependemos. Porque para obedecer precisa esperar, e nós não gostamos de esperar. Já viu a geração hoje? Nós temos Wi-Fi, 3G, a gente quer que é na hora, se demorar a gente já quer quebrar o celular. Hoje a gente não quer mais cozinhar no fogão, não digo nem a lenha, demora demais, né? A gente quer o quê? Micro-ondas, é rápido, ó. Porque quem obedece tem que esperar. E nós não queremos esperar, não temos paciência. Mas como temos um Senhor, nós sabemos que o que prevalece é a vontade dele, não nossa. Então nós temos que esperar. Temos que esperar o que ele dizer, vai. Quando Deus chamou Moisés e falou: agora vai, Moisés, lidere o povo, siga. Ele falou: Senhor, não me peça para que eu saia desse lugar se o Senhor não for comigo. Eu vejo tanto crente indo sem o Senhor.
Eu vou testar, eu vou fazer uma prova. E tem muita gente que casa assim. Vou casar, vou ver o que vai dar. Porque também não entende a relação, porque também não entende e não tem revelação sobre o que é um casamento. E acha que o casamento é um trato, é um contrato, é um acordo, quando o casamento é uma aliança, é um caminho sem volta. Casou, só se ele ou ela morrer, filho. Aí está liberado para casar de novo. Tantos jovens, pastor, eu estou apaixonado. 1 ano de casamento, quer separar. Eu falei, não, agora tem como. Porque, né, casa com um príncipe, aí depois vê que o cara ronca, tem chulé, solta pum. Pô, mas você é um dragão, é? Eu não sabia sim. Só que você não queria ver, fazer olho gordo, agora vai lá. Como é desorganizado, né? Joga meia pela casa toda. Tu via assim que tu ia na casa dele. Mas tu, né? E ela? Como é rebelde, não obedece. Tu via fazendo com o pai e com a mãe. Não via. Via sim a resposta que dava. Dificuldade com autoridade. Só mudou. O pai deixou de ser autoridade, agora é o marido. Mas se não sabe e não quer obedecer, vai obedecer? Não vai bater de frente. Então vamos separar, porque não dá. Porque é um acordo, não. É aliança. Tudo isso porque não tem Jesus como Senhor na sua vida. Porque quando temos Jesus como Senhor na nossa vida, aí é Ele que manda. Olha só que coisa tremenda. E vou concluir com essa história bíblica. A Bíblia diz que Jesus, uma das vezes que ele estava entrando em Jerusalém, tinha um homem chamado Zaqueu, pequenininho, tipo Iago assim, que não dava para ver. Aí o que ele faz? Sobe numa árvore para ver Jesus. Aí Jesus passa, olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce. Se fosse você, se fosse eu, ia descer o que esse cara manda em mim? Jesus falou assim: desce, Zaqueu. Zaqueu vai. Desceu rapidinho, aquela tampinha. Jesus falou assim: ó, hoje me convém repousar na sua casa. Não, Jesus, não dá não. Minha mulher é brava pra caraca. Vou levar nada, vou tomar um couro. Eu, Senhor. Jesus. Ele falou: certinho. Agora você imagine quando ele chega em casa. Chega para a mulher dele, fala assim: ó, tem um cara aí que estão chamando de Jesus. Eu estava na água para ver ele, o cara manda eu descer. E eu desço. E ele fala que quer repousar aqui em casa. E já imagina aquela mulher falando para ele assim: vem cá, quem manda nessa casa? E ele deve ter falado para aquela mulher o quê? Até hoje quem mandava era eu. Até ontem, mas agora quem manda é Jesus. Às vezes nós damos uma direção para alguém, às vezes nós falamos para alguém, oramos, jejuamos e damos uma direção. A pessoa simplesmente dá de ombro, porque realmente não tem o senhorio de Jesus. Só vamos transformar a nossa sociedade não se formos crentes, não se formos convertidos, mas se formos discípulos. A diferença de um crente e de um convertido para um discípulo é que ele obedece. E obedecer não é com aquilo que a gente concorda. A obediência só se configura com aquilo que nós não concordamos, porque senão não é obediência. Só vamos transformar o nosso local de trabalho se formos obedecedores. Só vamos transformar a escola que estudamos, a turma que estudamos, os colegas que nós nos relacionamos, se formos obedecedores. Só vamos transformar a nossa própria família se formos obedecedores. Só vamos transformar a nossa vizinhança se formos obedecedores. Quer ver uma das coisas que Jesus fala para nós fazermos? Longe de vós toda gritaria.
Quantas casas, meu irmão, a gritaria só. A mulher grita com o filho grita com a mulher, o marido grita com a mulher grita com uma gritaria só. E a maioria dessa gritariada toda quem faz é crente. Mas Jesus diz o quê? Longe de vós toda gritaria. Se Ele é Senhor, nós não vamos gritar. Não gostamos de obedecer. Então Jesus tem tratado isso em nós. Isso fala sobre tratamento de caráter. Nosso caráter foi deturpado, deformado por causa do pecado. E Jesus tem que curar. Jesus tem que libertar. Jesus tem que tratar. E nós não gostamos de ser tratado. Quer ver? Jesus fala assim, ó, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se você tem alguma coisa contra alguém, vai até a pessoa e fala. Mas a pessoa não vai até aquela pessoa que ela tem contra, ela fala para outro. Aí a Bíblia fala, Jesus fala, isso é maledicência, que significa fofoca. Jesus fala assim, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele e se acerte. Então ele não dá escolha. Se você tem alguma coisa contra alguém, tem que ir até aquela pessoa e falar com ela só. E se você sabe que a pessoa tem alguma coisa contra você, você tem que ir até ela e tratar. Mas a pessoa, ela prefere não ir a quem a magoou. Mas ela fala para Deus e o mundo. Mas não vai até a pessoa tratar e dizer, olha, eu estou magoado. Eu estou magoado. Aquele dia você falou assim comigo, ou você fez assim. Para que a pessoa, às vezes, ela tratou de uma forma que ela nem percebeu. Mas ela está sendo crucificada. Porque não cumprimos a palavra. Porque não queremos obedecer. A Bíblia diz, filhos, obedeçam aos pais. Os pais gostam disso, joia. Mas ela, na mesma passagem, diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos. Que tem de pai que quer que filho obedeça, mas irrita. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Os maridos amam isso. Mas esquece que Jesus, no mesmo texto, fala, maridos, ame a sua esposa e trate como a parte mais frágil. Você pode virar a pessoa do celular e dizer assim, ai. Esse é o Evangelho do Reino, queridos. Pregado ao ar livre. Pregado num culto público. O Evangelho do Reino. Precisamos entender que para ser salvo, temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida. Ou escolhemos isso, ou vivemos da maneira que a gente quiser. Ele não nos obriga. Mas a palavra dele, como nós cantamos, diz que toda língua vai confessar que ele é Senhor. E todo joelho vai se dobrar diante desse senhorio. E esse dia vai chegar. Eu quero terminar com esse texto de Apocalipse, capítulo 22. Versículo 12 a 14. Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 22. Que é o último, do 12 ao 14, diz assim: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que faz, segundo aquilo que fala, segundo aquilo que pensa.
Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e pode adentrar na cidade através de seus portais. Só vamos entrar no céu se lavarmos as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Significa o que é isso, pastor? Confessando os nossos pecados, nos arrependendo dele, confessando que Jesus é Senhor. E a palavra diz que ele vem sem demora para pedir contas da vida que ele te deu, da vida que ele me deu. Ele vem para pedir contas do que nós fizemos com nossas vidas, com a tua idade. Você já saiu da fase da infância para a fase adulta. Uma criança não sabe o que é certo nem errado. Uma criança de 1 ano, 2 anos. Mas você e eu sabemos o que é certo e o que é errado. Você e eu sabemos o que é obedecer e o que é desobedecer. Nossos pais não precisam mais pegar a vara ou o chinelo, ainda que algumas pessoas mereciam ainda, já com 30, 40 anos, uma boa surra de chinelo ou de vara, para ver se entra no eixo. Ela não pode, mas não dá mais para fazer isso, né? Mas ele vai pedir conta a mim e a você de tudo que nós temos, a começar pela nossa vida. Então que nessa noite, essa consciência de quem é Jesus, que não é uma religião, não é uma denominação, é uma pessoa que tem uma autoridade tremenda, que tem um nome que está acima de todo nome, e que é teu dono. Por 2 motivos. Um porque ele te fez, e outro porque ele te comprou. Um menino trabalhava com o pai dele na marcenaria, o pai dele era marceneiro, morava na roça e tinha um córregozinho atrás da casa dele. E ele pediu para o pai dele se ele podia fazer um barquinho de madeira para ele brincar quando fosse para casa depois do trabalho, no córregozinho, no riachozinho. E o pai deixou, e ele fez aquele barquinho lindo, caprichoso, lixou, fez tudo. E todo dia à tarde, então, ele levou para casa. Todo dia à tarde ele botava o barquinho no riacho e brincava. Só que ele colocava numa ponta e corria, ia lá para outra ponta e pegava. O riacho descia. Mas um dia ele não percebeu, a correnteza estava forte, porque tinha chovido na noite anterior. E quando ele botou o barquinho, e o mesmo ritmo que ele foi para pegar, daquele lado ele não conseguiu, o barquinho foi embora. Ele perdeu. E ele chorou, e chegou para o papai dele e falou: pai, eu perdi o meu barquinho. Filho, faz o outro não, pai. Eu quero aquele que eu fiz com tanto amor. Passou dias, semanas, meses. E a mãe dele pediu para que ele fosse no centro da cidade comprar algumas coisas. Quando ele foi comprar, ele passou numa loja e viu o barquinho dele. E ele entrou naquela loja e falou: moço, me dá aquele barquinho. E o moço pegou o barquinho, embrulhou. Ele falou: me dá. Ele falou: mas como? É tanto. Ele: é tanto? Não, mas esse barquinho é meu. Ele falou: não, pode ser até seu, mas o que está aqui? Nada? Mas eu perdi, contou toda a história. Ele falou: não, o barquinho é tanto que você precisa pagar por ele para que você tenha. Ele aquele dia nem comprou nada, correu para casa e falou: mãe, eu vi o meu barquinho, eu achei meu barquinho, eu queria o meu barquinho de volta, mas o moço não quer me dar, mãe. E ele falou que é tanto. E ele então, sem saber o que fazer, a mãe vai até teu pai e conversa com seu pai. E ele correu e falou: pai, aconteceu isso, isso, isso. E o pai falou: eu posso te ajudar, o que que você tem? Ele foi lá no cofrinho dele: pai, eu tenho tanto. Estava muito menos da metade, o pai ajudou e ele correu lá.
foi na loja e pegou pro moço um monte de moedinha e falou, tá aqui, agora me dá meu barquinho. E o moço deu. E ele pegou aquele barquinho, rasgou o papel e saiu da loja e abraçou o barquinho no peito. E ele falou, agora você é meu 2 vezes. A primeira porque eu te fiz. E a segunda porque eu te comprei. Se você entender isso, o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida. Se você entender o que significa o sacrifício de Jesus por você, o pecado não passa nem na tua porta mais. Se você entender isso, nunca mais você vai desobedecer. Você vai amar a palavra e você vai obedecer o que a palavra diz. Porque além dele te fazer, além dele me fazer, e cá pra gente, fala a verdade, caprichou quando me fez, fala a verdade. Fala, gente, é bonito, né, o cara aqui? Lindo demais, gente. Eu olhei, eu tirei um monte de foto de barba assim, mandei para minhas filhas. Elas falaram, pai, o senhor é lindo demais, pai. Lindo de barba. Eu falei, filho, eu sei. Deus caprichou muito, gente. Mas entenda, querido. Você tem que se amar porque Deus te fez. E Ele não faz nada estragado. Ele não faz nada feio. Ele não faz nada sem valor. Então, por favor, se ache bonito, bonita. Por favor, se valorize. Moça, você não precisa ficar beijando a boca de um monte de rapaz para se valorizar. Você não precisa ficar passando pela mão de um monte de rapaz. Sabe por quê? Depois ele não quer casar com você. Porque todo mundo já te pegou. Se valorize. Da mesma forma você, rapaz. Não fica pegando tudo que é garotinho dizendo que você é o sabichão, não. Porque você é conhecido como galinha. Pelo menos na minha época era isso. Hoje é outra, muda só a nomenclatura. Mas a atitude é a mesma. Se valorize. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não se amar, ninguém vai te amar. As únicas pessoas que é capaz de dar vida por você é teu pai e tua mãe. Fora teu pai e tua mãe, ninguém morre por você. Muito menos namorado. Na hora que o bicho pega, ele é o primeiro a correr e deixar você. Na hora que o bicho pega, a primeira a correr é a namorada. Você fica. Se valorize. Se relacione no Senhor. Case no Senhor. Não na emoção. Não porque ele é bonitinho. Depois ele vira um sapo. Não porque ele é bonitinho. Depois ela vira uma diabinha. Se valorize. Valorize o que você sabe fazer. Valorize a tua profissão. Não desmereça nada que Deus tem te dado. Valorize o seu cabelo, valorize a sua pele, valorize a sua família, valorize a sua casa, ainda que ela seja humilde. Valorize a sua bicicleta, se você ainda não tem um carro. Valorize o carro com o ano que você tem, se você não tem um carro zero ainda. Valorize tudo que Deus tem te dado, porque a palavra de Deus diz que o homem não recebe nada que da mão de Deus não seja dado. Valorize o teu casamento. Valorize a esposa, que é a mulher da tua mocidade, com quem você escolheu casar e viver o resto da tua vida. Valorize o teu marido, o homem que você escolheu para ser teu cabeça, para ser teu profeta, para ser teu sacerdote. Valorize os teus filhos, porque eles são herança do Senhor e o Senhor confiou filhos a você. Valorize os seus pais. São os únicos que sempre vão estar com você. O momento mais difícil, quando todo mundo te abandona, é teu pai e tua mãe que está ali com você. Porque você, bonitão, quando separa, tu vai para dentro da casa dos teus pais. Não falando nem das meninas, não. Separou, vai para dentro da casa do pai. Volta para casa dos pais. Porque são os únicos que recebem.
que ninguém recebe um homem separado. Que vocês possam entender nessa noite o que significa o Evangelho do Reino. Que vocês possam entender nessa noite quem é Jesus e deixar a religião de lado e aceitá-lo como Senhor, recebê-lo como Senhor, se submeter ao governo dele, ao senhorio dele, ao reinado dele. Você pode dizer amém?